escutas quando clamo e acalmas meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalmas meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de
A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, meu amigo, minha amiga. É uma alegria nos encontrarmos neste momento especial, momento em que nós estaremos diante de Deus, cultuando ao nosso Senhor, dando a Ele o melhor, a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração. E nessa noite especial, nós temos uma mensagem da parte de Deus para você. Estamos falando em todo esse mês de novembro acerca de superar as grandes decepções da vida. De repente você está passando por um momento difícil na sua vida. Você precisa de superar dificuldades. Você está no lugar correto. Você está diante da palavra de Deus. A palavra de Deus vai falar com você. Mas eu gostaria que você, irmão, irmã, você que nos acompanha sempre no nosso culto de quinta-feira, eu gostaria que você tirasse um minutinho do seu tempo para ser também um missionário, uma missionária, para fazer a missão de Deus. Envie o link desta live para os seus amigos, amigas, para os irmãos, para um parente, para alguém que você conheceu tempos atrás e não teve mais contato, mas você tem ainda o número do WhatsApp, você tem o contato desta pessoa. Envie agora o link desta programação, para que esta pessoa também seja alcançada pelo grande amor de Deus. Deus sempre fala com a gente. Deus sempre fala com a gente. Quando nós estamos decepcionados, Deus tem uma mensagem para nós. Deus tem uma mensagem que traz de volta a alegria ao coração, que traz de volta a esperança. Se você está decepcionado, decepcionada, ouça essa mensagem, participa desta programação. Deus vai falar com você. Volto a lembrar, envie o link para todos os seus amigos. Este é o momento de Deus falar com você, é o momento do Espírito Santo tocar ao coração dos seus amigos, dos seus parentes. Vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor e na sequência estaremos cantando, estaremos ouvindo a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, uma palavra de esperança que vai libertar a vida de muita gente das grandes decepções da vida. Ore comigo agora, feche os seus olhos, onde você está agora, na sala da sua casa, talvez no seu quarto, feche os seus olhos agora, vamos a Deus em oração. Pai de amor e de misericórdia, nós colocamos diante do Senhor agora todas as pessoas que estão nos acompanhando. Algumas pessoas estão nos acompanhando hoje, outras vão nos acompanhar daqui a um tempo, semanas, meses, até daqui a alguns anos. Eu oro por todas as pessoas. A tua palavra, ela é atemporal. Ela pode alcançar as pessoas em qualquer momento. A minha oração é que pessoas que estejam passando por decepções na vida, elas podem superar as grandes decepções. Elas podem vencer as grandes decepções quando elas colocam a vida diante do Senhor. E eu oro agora, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, no poder do Teu Espírito Santo, para que todas as pessoas sejam tocadas, que todas as pessoas recebam alívio para o seu coração, para a sua vida, para a sua jornada, para que tenham mais uma semana de esperança no Evangelho. E nós vamos caminhando de glória em glória à imagem do Senhor Jesus. Nós vamos superando as dificuldades da vida, sempre confiantes no Senhor Jesus, até um dia em que nós estaremos diante do Senhor para sempre. Nós caminhamos tendo o Senhor como alvo, tendo o Senhor como centro da nossa vida. Pai de amor, eu oro em nome do Senhor Jesus, para que todas as pessoas sejam alcançadas por esse Senhor poderoso, que o dia resgatou a minha vida, resgatou a vida de milhares, de milhões e milhões de pessoas, e que pode trazer alívio ao coração da pessoa que está nos acompanhando agora. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Fique com a palavra de Deus cantada, com a pregação da palavra de Deus. Nós voltaremos no final. No final, estaremos orando por sua vida, por sua família, para que o Senhor Jesus dirija a sua vida em mais essa semana e dê a você um novo rumo. Você que está precisando de um rumo na vida, de uma direção na vida. Ao final eu estarei orando por você e Jesus vai te ajudar. Jesus vai pegar na sua mão e vai dirigir você por este caminho maravilhoso que é o caminho do Evangelho. Deus te abençoe. No final a gente volta orando por você. A
vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus e a densa nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu se escurecer e a sós pensares teu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho só. Confia em Deus e Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus e Ele nunca falhará. Confia em Deus e a densa nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. E se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a densa nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Boa noite, que a paz de Jesus seja com você. A gente está de volta aqui, pela graça de Deus, para dar seguimento à série de mensagens que trata sobre histórias de superação. E hoje nós vamos ver mais uma história de superação. E desta vez, uma história de superação da decepção. E a base é João capítulo 11, a partir do versículo 17. João 11, 17. Quero ler para você esse texto que nos diz assim: Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Vamos falar com o Pai através da oração. Pai nosso, a gente está aqui nesta noite, outra vez, para falar sobre uma outra história de superação,
uma história de superação da decepção. Que o Teu Espírito Santo esteja nos abençoando e abençoando a todos que nos assistem, hoje ou em qualquer outra data. Em nome de Jesus, amém e amém. Nesta noite eu quero tentar falar com você sobre uma história de superação da decepção. E a história é baseada no que eu acabei de ler aqui para vocês, numa cidade chamada Betânia, que ficava nas proximidades, nas arredondezas de Jerusalém. Havia uma família que era muito chegada de Jesus, muito próxima de Jesus. E nesta família, esta família era formada por duas irmãs, a Maria e a Marta, e também pelo irmão delas, o Lázaro. A vida dessa família estava indo de bem a melhor, quando, de uma hora para outra, o irmão dessa Marta e dessa Maria fica doente. E a doença não melhora. Ao contrário disso, piora. Qual foi a reação das duas irmãs ao verem o irmão delas se agravando, se complicando cada vez mais por conta da sua enfermidade? Mandou alguém até o lugar onde Jesus estava com o relato, com a notícia da doença do irmão. E é bem interessante a forma como que esta notícia é passada para Jesus. Se você quiser dar uma olhada em João 11, versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas apenas narram, elas apenas contam para Jesus o que está acontecendo com o irmão delas. Mas não há mais nada? Não há mais nada. Elas fazem um tipo de oração que a gente costuma chamar de oração do relato. Elas apenas relatam a notícia, apenas relatam o ocorrido. E dizem assim, aquele que o Senhor ama, aquele a quem tu amas. A base de tudo é o amor de Jesus por Lázaro. Presta atenção nisso aqui, por favor. Elas não dizem assim, está doente aquele que te ama, nem está doente aquele que obedece a tua palavra, ou está doente aquele que é bom irmão. A base é o amor de Jesus por ele. Está doente aquele a quem tu amas. A gente, ao ler o restante da história, imagina que, de pronto, Jesus vai arrumar a mala, vai arrumar as coisas e vai pegar a estrada em direção a Betânia. Mas não é o que ele faz. Jesus se atrasa, e o atraso dele aqui é intencional, é proposital. Ele se atrasa, fica mais um tempo ali onde ele estava, e só depois, quando Lázaro morre, é que Jesus toma a iniciativa de se dirigir a Betânia. E ele diz assim, aquele a quem o Lázaro morreu, e eu vou até Betânia despertá-lo. E Jesus pega a estrada então e vai até Betânia. Quando chega lá, Lázaro já está morto, já está sepultado. A Marta, que é sempre a mais apressadinha, a mais agitadinha, corre até o lugar onde Jesus está e diz para ele, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora que o Senhor está, eu sei que se o Senhor pedir qualquer coisa, Deus vai atendê-lo. E Jesus então diz para ela, não, eu vou ressuscitá-lo. Jesus está falando assim, eu vou ressuscitá-lo, e Marta diz assim, eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo na ressurreição do último dia. Jesus então diz para Marta, não, Marta, não é a ressurreição do último dia, é a ressurreição de agora. E
aí Jesus diz: porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele se vira para Marta e pergunta: você acredita nisso, Marta? E a Marta, então, acredita, diz que acredita. E Jesus pergunta onde que tinham posto Lázaro. Quando Jesus olha assim ao redor, ele vê que está todo mundo chorando, emocionado, triste. Jesus também chora. E quando Jesus vai até o lugar onde Lázaro está, Jesus chama Lázaro para fora da sepultura, do túmulo. E Lázaro ouve a voz de Jesus e sai do túmulo, sai da sepultura, vivo, cheio de faixas, mas vivo. E assim termina essa história de superação da decepção. Mas eu queria e quero usar essa história nesta noite, não para falar desta morte física, mas de uma outra morte que, às vezes, a gente não presta muita atenção, a gente não dá muito valor, mas é também um tipo de morte que causa muita decepção. E possivelmente você seja uma mulher decepcionada ou seja um homem decepcionado, porque está experimentando dentro da sua casa este tipo de morte. Que morte é essa? É a tal da morte espiritual. Certa vez alguém chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu te seguirei, mas, por favor, me permita sepultar primeiramente o meu pai. Aí Jesus teve uma reação que, num primeiro momento, a gente pode pensar que seja uma reação insensível, inafetiva. A reação de Jesus foi esta aqui: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que existem dois tipos de morte. Existe a morte que a gente conhece como morte física, e que, obviamente, causa muita decepção. E existe um segundo tipo de morte, que é chamada de morte espiritual, que também causa decepção. Então, uma é a morte física, outra é a morte espiritual. Quando Jesus diz: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, Jesus está dizendo assim, deixe que os que estão espiritualmente mortos sepultem aqueles que estão espiritual e fisicamente mortos. Ele está falando aqui, então, de duas mortes: morte física e morte espiritual. Quando se trata da morte física, todo mundo sabe identificar com precisão, com exatidão, a realidade dela. Quando você vê alguém morto, você tem no morto alguns sinais que apontam, que indicam que ali há morte física. E quando se trata de morte espiritual, como que você sabe? Olhem bem aqui para mim, Como que você sabe se você é alguém morto ou vivo espiritualmente? Você já parou para pensar nessa questão? Eu vou dar aqui para você, a partir desse texto aqui, alguns sinais que podem ajudar você a saber se você está entre os mortos espirituais ou entre os vivos espirituais. Vamos lá? Primeiro sinal: morto não tem apetite. A Marta, ela era boa de fogão, ela era boa de forno. Ela fazia uns quitutes, ela fazia uns quibinhos,
Você não faz ideia como que ela manjava de culinária. Ela fazia uns almocinhos, uns jantarzinhos deliciosíssimos. Só que o cheiro dos lanches da Marta, o cheiro dos lances dos pastéis da Marta, não alcançavam mais o irmão delas, porque o irmão delas estava morto. Morto não tem apetite, morto não sente cheiro, morto não sente gosto, morto não tem apetite por nada, por mais que o que esteja sendo oferecido seja apetitoso. Morto não tem apetite. Espiritualmente falando, você já parou para pensar por que você também é uma mulher sem apetite? Por que você também é um homem sem apetite espiritual? Você já notou que você não tem apetite espiritual? Você não tem apetite por culto, você não tem apetite pelo ensino de Jesus, você não tem apetite por louvor, você não tem apetite por oração, você não tem apetite por Bíblia, você não tem apetite espiritual. Por mais saboroso, por mais gostoso que seja o banquete espiritual, que seja a refeição espiritual, aquilo não mexe com o seu paladar, aquilo não mexe com o seu estômago. Por que será que não mexe? Porque você está morta, porque você está morto. Conquanto os seus sinais vitais, físicos estejam funcionando normalmente, o seu coração bate normalmente, o cérebro está legal, os órgãos estão funcionando naturalmente, o seu pulso você é capaz de sentir o seu pulso, o seu corpo transpira, você pisca. Conquanto você esteja vivo fisicamente, espiritualmente você está morto. E um dos sinais da sua morte espiritual é que você não tem apetite por coisas do alto, por coisas do céu. Um segundo sinal que ajuda você a identificar se você está morta, morto ou vivo, é mortos não têm atitude. Além de mortos não terem apetite, mortos não têm atitude. O Lázaro estava ali na casa da irmã deles, das irmãs dele, da Marta e da Maria, mas ele não tinha nenhuma atitude. Ele não podia fazer nada por elas, ele não podia dizer nada para elas. A morte produz inércia. A morte produz inação. Gente morta é inativa. Gente morta é passiva. Você já se olhou e percebeu o quanto você não tem atitude espiritual? Você não se movimenta espiritualmente, você não se locomove espiritualmente. Você não tem atitude para participar de nada que tenha a ver com o mundo espiritual, que tenha a ver com a dimensão espiritual. Quando alguém chama você para alguma coisa dessa natureza espiritual, você arranja um monte de desculpas. Dizem que quem quer dá um jeito, mas quem não quer arruma uma desculpa. Você já parou para pensar quantas desculpas você tem arranjado todas as vezes que você é abordada e que você é abordado para entrar nesse mundo espiritual? Morto é assim, é inativo, é inerte, é passivo, é desprovido de atitude. Morta, não tem atitude. Um terceiro sinal, melhor dizendo, olha só, morto não tem apetite espiritual.
Morto não tem atitude espiritual. E o terceiro sinal, morto, gente morta espiritualmente falando, além de não ter essas duas coisas que eu falei, não tem afeto. Quando Jesus chegou aonde Lázaro estava, o texto diz que Jesus chorou. Chorou. E sabe por que Jesus chorou? Porque alguém que é a ressurreição e a vida tem mesmo que chorar diante da morte, ainda que dali a algum tempo vá trazer ressurreição. Um Deus que se aproxima do morto e da morte sem se emocionar é um Deus insensível. É um Deus que não tem empatia. Quando Jesus chegou e viu aquele alvoroço, aquela agitação, diz o texto que ele chorou. Aí as pessoas diziam assim, olha só como ele o amava. Olhem como ele o amava. Jesus amava o Lázaro, mas Lázaro não podia reagir ao afeto de Jesus porque ele estava morto. Você já ouviu dizer um monte de vezes o quanto Jesus o ama, o quanto Jesus a ama. Quantas vezes você ouviu alguém dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão incrível, de uma maneira tão especial, que deu o único filho dele para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna? Você já ouviu esse texto, essa frase, um monte de vezes, mas essa frase acerca do grande amor de Deus não toca os seus afetos, não alcança as suas emoções. Sabe por quê? Porque morto não é afetado nos seus afetos pelo amor de Deus. Além do morto não ser afetado nos seus afetos pelo amor de Deus, o morto também não é afetado pelos afetos de quem está próximo dele. Ao redor do morto Lázaro havia um monte de gente que o amava. Muita gente tinha vindo de Jerusalém para lamentar a perda dele. Os amigos lamentavam a perda dele, as irmãs lamentavam a perda dele. Toda aquela gente amava de montão o Lázaro. Mas Lázaro não podia reagir ao amor dos amigos, não podia reagir ao amor das irmãs, porque Lázaro estava morto. Por que você não consegue reagir? Por que você não consegue reagir ao amor dos outros? Conquanto você saiba que Deus ama você, você não consegue responder ao amor dele. Por que você não consegue reagir ao amor dos outros? Conquanto você saiba que os outros amam você, você não consegue responder ao amor dos outros. Porque você está morta. Porque você está morto. Morto não reage ao afeto. Morto é inafetivo. Morto é inafetivo. Não reage ao afeto. Mas o que gente morta precisa? Beleza, pastor. Eu fiquei sabendo, pelo que acabei de ouvir, que possivelmente eu esteja entre os mortos espiritualmente falando. Eu seja uma mulher espiritualmente morta, eu seja um homem espiritualmente morto. Do que eu preciso? Do que eu preciso? Você não precisa de consolo, você não precisa de estímulo, você não precisa de balada, você não precisa de agitação. Sabe do que você precisa? Olhe bem aqui para mim. Você mesma. Você que não tem apetite espiritual, você que não tem atitude espiritual, você que não tem afeto espiritual, você que não responde a nada disso, você precisa de Jesus. Sabe por que você precisa de Jesus? Porque Jesus é o único que pode trazer você da morte para a vida. Você que está morta, você que está me ouvindo hoje, espiritualmente morto, espiritualmente morta, você precisa de Jesus, porque Jesus é o único que pode trazer você de volta à vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele não morre, e quem vive e crê nele não morre eternamente. Você precisa de Jesus.
Mas o que Jesus faz com o morto? A gente indo aqui para o final, o que Jesus faz com o morto? O que Jesus faz com gente morta? Com gente que não tem apetite, com gente que não tem atitude, com gente que não tem afeto. O que Jesus faz? Primeiro, Jesus se importa com quem está morto. Jesus se importa com você. Quando ele chegou lá, ele foi logo perguntando: onde está Lázaro? Jesus quer saber onde você está. Jesus se importa com o seu estado, Jesus se importa com o seu paradeiro, Jesus se importa com você. Se você está morta nesta noite, se você está morto nesta noite, nessa dimensão espiritual, Jesus se interessa por você, Jesus se importa com você. Além de Jesus se importar com o morto ou com a morta, Jesus se comove com quem está morto. Jesus se comove, ele se emociona com quem se acha espiritualmente morto. Jesus não fez você para morrer. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, olha só. Quem crê em Jesus nasce 2 vezes. Eu criei em Jesus há muitos anos atrás. Nasci fisicamente, já tinha nascido fisicamente, nasci espiritualmente, da água do Espírito. Mas quem crê em Jesus, nasce 2 vezes, mas só morre uma vez. Talvez nem morra nem uma vez se ele voltar antes. Morre fisicamente, mas não morre eternamente. Jesus, ele se comove, ele se emociona. Ele chora por você. Ao ver você assim, sem atitude, sem apetite, sem afeto, Jesus se comove, se emociona por você e ele quer trazer, ele quer cuidar de você, ele quer trazer você de volta à vida. Além, e por último, além de Jesus se importar, se comover, Jesus ressuscita a gente morta. E é isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Você que viveu até aqui morta e morto em delitos e pecados, Ele quer ressuscitar você pelo seu muito amor, com que sempre amou você. E Ele chama pelo seu nome. Qual é o seu nome? Quando Jesus olhou para o lugar onde Lázaro estava, Ele disse: Lázaro, Lázaro, venha para fora. Ele chama o seu nome. Pedro, venha para fora. Maria, venha para fora. João, venha para fora. Raquel, venha para fora. Venha para a vida. Saia do ambiente da morte, saia do ambiente da sombra da morte, venha para a vida. Jesus quer dar vida para você hoje. E Ele chama você. Chama você, aquele que é a ressurreição e a vida, chama você para fora da morte. Venha para fora da morte, venha experimentar a vida. Vida com Jesus. Vida eterna, e a vida eterna não começa na volta de Jesus, ela começa agora, porque quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Quero orar por você agora, para a gente encerrar essa parte. Você quer superar essa decepção? Quer superar essa decepção de estar morto e não saber o que fazer para vencer a morte? Jesus pode ajudar você e quer ajudar você a vencer a morte espiritual. Senhor, nós temos aqui nesta noite a oportunidade de falar sobre essa história de superação da decepção. Talvez eu esteja nesta noite pregando para alguém que esteja cuidando do jardim, regando flores, lavando o carro, varrendo o quintal de uma família que está espiritualmente morta. Talvez eu esteja falando para uma jovem que esteja namorando um rapaz morto. Ou para um rapaz que esteja namorando uma jovem morta. Talvez eu esteja falando para uma esposa que esteja dormindo com um marido morto. Talvez eu esteja falando para pais de filhos mortos. Mortos espiritualmente falando, Senhor. Mas esta noite pode ser a noite da ressurreição. Esta noite pode ser a noite da ressurreição para quem está me ouvindo, para quem está me assistindo aqui, Senhor. Porque eu sei que o Senhor, que é a ressurreição e a vida, está pronto para chamar essas pessoas da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade. Então, Senhor,
Chama essas pessoas pelo nome. Chame essas pessoas pelo nome. E tu, ó Espírito Santo, ajude essas pessoas a atenderem a esse chamado para a vida, a esse chamado para a ressurreição. Que hoje seja, Senhor, para essas pessoas que estão decepcionadas com a morte espiritual, seja uma noite de ressurreição para a vida delas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Ele passou por aqui, neste exato momento, passou bem aqui. Como pode, meu Deus, tanta glória passar, sem deixar rastro algum no lugar que passou? Só restou uma prova de que o fato ocorreu. Todo medo se foi, tive forças pra crer. Ficou comigo essa paz e essa vontade de rir. Tiro as sandálias dos pés, Jesus passou por aqui. Ele passou por aqui, neste exato momento, passou bem aqui. Como pode, meu Deus, tanta glória passar, sem deixar rastro algum no lugar que passou? Só restou uma prova de que o fato ocorreu. Todo medo se foi, tive forças pra crer. Ficou comigo essa paz e essa vontade de rir. Tiro as sandálias dos pés, Jesus passou por aqui. Você ouviu a palavra de Deus. Histórias de superação. Você pode ter também uma vida de superação. Às vezes nós precisamos de um toque especial. Nós precisamos que Deus venha ao nosso encontro, abra os nossos olhos, para nós enxergarmos algumas verdades do Evangelho. Você ouviu nesta noite que é possível superar as decepções. Você ouviu que é possível ter uma vida de superação. Eu não sei qual é o drama da sua vida. Eu não consigo enxergar o seu coração. Mas eu quero te falar uma verdade. Jesus Cristo enxerga o seu coração. Jesus Cristo enxerga a sua vida. Jesus Cristo sabe o que você está passando. Quem sabe você está passando por uma dificuldade muito grande, passando por luto. Quem sabe você está passando por uma dificuldade, você está com alguém agora em uma UTI, no hospital, ou mesmo no leito de hospital. Quem sabe você está agora na sua casa, lidando com problemas sérios na tua família. Jesus Cristo pode te ajudar. É esse Jesus que nós pregamos. Esse Jesus que chega à nossa vida, à nossa família, à nossa história e transforma todas as coisas e nos conduz à presença dEle. E quando nós olhamos para Ele, as coisas estão alteradas, estão mudadas. Por quê? Porque Ele é o Senhor da vida, porque Ele é o Senhor da alegria, porque Ele é o Senhor da esperança.
Jesus é a esperança para a sua vida nessa noite. Jesus é a esperança para o seu filho, sabe? Talvez o seu filho esteja longe de casa, talvez você não tenha contato com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, talvez a tua família está despedaçada. Jesus pode trazer tudo de volta. Jesus pode trazer a sua família de volta. Jesus pode trazer a sua alegria de volta. Jesus pode trazer a esperança de volta. Jesus pode trazer a vida de volta. Ele é o Senhor da existência. Ele é o Senhor da vida. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos, por favor. Pai de amor, em nome de Jesus, nós estamos lidando, Pai, com temas que tocam o nosso coração. São histórias de superação que nós encontramos no Evangelho. Essas são histórias registradas na Bíblia. Mas existem tantas e tantas histórias que não foram registradas. Tantas histórias de homens, mulheres, jovens, crianças, anciãos, anciãs. Histórias de pessoas que puderam superar tantos dramas. E elas só superaram porque o Senhor esteve com elas. Eu já superei tantos dramas na minha vida. Irmãos e irmãs de caminhada também superaram. Por isso eu coloco agora esta pessoa, pessoas que nos pedem oração nas nossas redes sociais, no nosso número no WhatsApp, pessoas que pedem oração nas comunidades onde nós pregamos, ministramos, pastoreamos. Nós oramos por todas essas pessoas. E eu peço que o Senhor traga a esperança ao coração de gente desesperada. Pai de amor, em nome de Jesus. Eu quero orar também por pessoas que não são crentes, não são evangélicas, não frequentam igrejas, são desigrejadas, às vezes decepcionadas com a fé, estão distantes de comunidade religiosa. Existem pessoas que não acreditam mais na igreja, mas nós pregamos que nós temos um Senhor que é capaz de trazer pessoas da morte para a vida. E a vida que nós pregamos é a vida eterna. É uma vida que não termina nessa existência, ela começa nessa existência, mas ela termina na eternidade, ou a sua chegada é na eternidade. Nós pregamos a vida que vai além deste mundo, além desse tempo. Por isso eu oro, Pai amado, em nome de Jesus, para pessoas em que acreditam agora que a vida são 60, 70 anos, mas o Senhor abriu os olhos dela para a eternidade, e que essas pessoas possam enxergar a eternidade, possam enxergar em Jesus o centro das suas vidas. Traga elas para perto de Jesus, e quando elas chegarem aos pés da cruz de Cristo, o único lugar em que nós podemos encontrar um significado na vida, ou um ressignificado para a vida, quando elas chegarem aos pés da cruz, elas encontrem ali o Senhor da vida, o Senhor da existência, aquele que nos chamou da morte para a vida, e elas sejam salvas, os seus nomes sejam registrados na eternidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro por pessoas que precisam te encontrar, que os seus olhos estão vendados agora, elas não encontram a luz do Evangelho, mas quando a pregação chega, quando o Evangelho é pregado no coração, quando o Senhor abre os olhos do entendimento, elas podem sim enxergar a vida outra vez, para que elas enxerguem a vida. Esta é a minha oração, para que elas se rendam a Ti, que elas sejam salvas pelo poder do Evangelho. Pai de amor, eu oro por todas as pessoas, todas que nos acompanharam. Eu oro para que o Senhor dê uma semana abençoada para todas elas, e que nós estejamos sempre aos pés de Jesus, onde nós encontramos um significado para a vida. Pai, eu oro no nome dEle. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Meu amado irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, nós estamos encerrando o nosso culto, a nossa live, sempre às quintas-feiras, às 20 horas. São 40, 45 minutos. Pregação, palavra, oração, louvores,
Por que a gente chega até a sua casa por meio do seu celular, do seu notebook, da sua TV? A gente chega até você porque nós acreditamos que há um plano eterno de Deus, que um dia entrou um inimigo neste plano e frustra os primeiros homens e mulheres da terra, ou seja, o primeiro casal que Deus criou. E este casal foi enganado. Esse casal se desviou de Jesus Cristo, de Deus o Pai, do Espírito Santo. Esse casal foi para longe. Longe de Deus, o nosso primeiro pai, a nossa primeira mãe, longe de Deus, eles não conseguiam mais ouvir a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que essa nossa primeira mãe é a mãe dos viventes, mas também dá a ideia que ela trouxe o pecado para o mundo, que o nosso primeiro pai trouxe o pecado para o mundo, trouxe o erro, trouxe o engano, trouxe dentro do nosso coração a desordem. Alguns milênios depois, Deus não abandonou a sua criação, o nosso primeiro pai, a nossa primeira mãe. Deus não abandonou. Alguns anos depois, surge na história um homem parecido com o nosso primeiro pai. O nosso primeiro pai é Adão. Esse nosso segundo pai, ou esse segundo Adão, esse segundo ser que surge na história, ele surge na história para mudar aquela triste realidade do princípio da criação. E o nome dele é Jesus. E quando ele chega na história, todas as coisas mudaram. Todas as coisas foram alteradas. Quando Jesus entrou na história da humanidade, tudo mudou. A partir do momento que ele entrou na história, ele sofreu, morreu, ele foi sepultado. 3 dias depois, Jesus levantou do sepulcro, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele foi para os céus. Ele está junto de Deus hoje. E um dia ele voltará para buscar você, para buscar a mim, para buscar todos aqueles que acreditaram nele. A minha grande pergunta para você, antes de terminar: você não quer acreditar no Senhor Jesus agora? Você não quer dizer com a sua boca e crer aqui dentro do coração, dizendo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor consertou a história da humanidade. Eu creio que quem olha para ti jamais será confundido, jamais viverá na escuridão, jamais viverá na morte, mas passará, como diz a Bíblia, da morte para a vida. Quem vive a vida da morte, quem vive a sombra da morte, não vive a vida proposta por Deus. Por isso Jesus vem e tira você daqui e te leva para Deus. Não quer você entregar o seu coração para Jesus? Não quer você entregar a sua vida? Não quer você entregar o controle da sua existência para Jesus? Se você quer tomar essa decisão, eu vou pedir a você, eu vou orar por você agora no final, mas você vai enviar para o nosso WhatsApp. Você vai dizer assim: olha, eu me rendi a Jesus. Eu ouvi a mensagem, eu ouvi o louvor, eu ouvi o pastor no final, dando uma oportunidade para alguém se render a Jesus. Eu me rendi a Jesus. E nós vamos entrar em contato com você. Nós vamos te ajudar no caminho do discipulado. Nós vamos indicar um discipulador ou uma discipuladora para te ajudar. A Igreja Adventista da Promessa existe para te ajudar. Tome essa decisão. Tome essa decisão. Eu vou agora orar por você que tomou essa decisão e nós estaremos então encerrando este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pai de amor, eu oro por todas as pessoas que deram um passo nessa noite, elas se renderam ao Senhor. Algumas estão cansadas de viver uma vida infrutífera, mas nesta noite elas foram tocadas pela palavra do Evangelho. E quando elas são tocadas pelo Evangelho, elas sentem mudanças na vida, elas podem mudar a vida, não porque elas têm algo especial de si mesmas, mas elas têm agora o Senhor Jesus morando dentro do coração, o seu Espírito morando dentro do coração. É esta mudança, são essas pessoas morando em nós, que mudam tudo em nós. Pai, que essas pessoas sejam acompanhadas pelos céus agora, a partir de agora, para que elas aprendam o Evangelho, para que elas também estejam na expectativa da volta gloriosa do Senhor Jesus.
pois Jesus voltará para buscar todos os teus filhos e filhas que um dia acreditaram no sacrifício da cruz. Eu oro por todas elas e desejo que a graça do Senhor, o grande amor do Senhor Deus, o Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe meu amigo, minha amiga. Deus abençoe irmãos e irmãs. Até quinta-feira, às 20 horas, se Deus permitir. Um abraço a todos vocês. Deus lhes abençoe.